Ora, meus caros amigos e amigas e visitantes, gostaria de continuar na leitura deste maravilhoso livro que fala sobre uma era de escuridão espiritual. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria enquanto se não tiver dado a revolta final e não tiver aparecido aquele que é rebeldia em pessoa e está destinado à perdição, e o que se revolta com todas as coisas e se coloca acima de tudo que os homens consideram divino ou sagrado. Chegará mesmo a tomar posse do templo de Deus e apresentando-se a si mesmo como Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. E ainda mais o apóstolo adverte os seus irmãos de que as forças misteriosas do mal já estão em ativo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Mesmo naqueles primeiros tempos, ele viu erros a insinuar-se na igreja que preparariam caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante a sua obra de enganos e blasfémias. Quase imperceptivelmente os costumes do paganismo entraram na igreja cristã. O espírito de compromisso em concordância tinha sido contido durante algum tempo, em consequência das terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas como a perseguição cessou e o cristianismo entrou nas cortes e palácios dos reis, este trocou a humilde simplicidade de Cristo e dos seus apóstolos pela pompa e pelo orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. E em lugar das exigências de Deus, ele colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do século IV causou grande alegria, e o mundanismo, sob a capa de uma aparência de justiça, introduziu-se na igreja. A obra de corrupção progredia rapidamente. Embora parecesse que o paganismo tinha sido derrotado, tornou-se no vencedor. O seu espírito dominava a igreja. As suas doutrinas, cerimónias e superstições incorporavam-se na fé e no culto dos que se diziam seguidores de Cristo. Este compromisso entre o paganismo e o cristianismo teve como resultado o desenvolvimento do homem do pecado. Predito na profecia como opondo-se a Deus e exaltando-se teve como resultado o desenvolvimento do homem do pecado. Predisse na profecia como opondo-se a Deus e exaltando-se sobre aquele gigantesco sistema de uma falsa religião. E é a obra-prima do poder de Satanás, monumento aos seus esforços para se sentar no trono e governar a terra segundo a sua vontade. Certa vez Satanás tentou estabelecer o compromisso com Cristo, aproximando-se do Filho de Deus no deserto da tentação e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ofereceu-se para entregar tudo nas mãos. Para isso bastava que ele reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretensioso tentador e obrigou a retirar-se. Mas Satanás consegue um êxito maior ao apresentar as mesmas tentações ao homem para conseguir vantagens e honras mundanas. A Igreja foi levada a procurar o favor e o apoio dos grandes homens da terra, e tendo assim rejeitado Cristo, foi levado a obedecer ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Um
Uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de uma suprema autoridade sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, têm-lhe sido dados os títulos da própria divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. Exige a homenagem de todos os homens, a mesma pretensão alegada por Satanás no deserto da tentação. Ainda é pretendida por ele através da Igreja de Roma, e um grande número de pessoas estará pronto para lhe prestar homenagem. Mas os que temem e reverenciam Deus enfrentam esta audaciosa presunção, do mesmo modo como Cristo enfrentou as solicitações do insidioso adversário. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Lucas capítulo 4, versículo 8. Deus jamais deu na sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser a cabeça da Igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, a não ser por usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da Igreja verdadeira. Estas acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. Foram eles que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé, confiada aos crentes de uma vez para sempre. Está no livro de Judas, capítulo 3, no Novo Testamento. Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras tornariam os homens capazes de discernir os seus enganos e resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu aos seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário opunha a sabedoria e o poder da palavra. Para Satanás poder conservar o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria mantê-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria Deus e colocaria o homem finito na sua verdadeira posição. Portanto, as suas sagradas verdades deveriam ser discernidas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. Era vedada ao povo lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes e bispos, sem escrúpulos, interpretavam os seus ensinos de modo a favorecerem os seus objetivos. Deste modo, o chefe da Igreja veio a ser reconhecido como o vigário de Deus na terra, quase universalmente dotado de autoridade sobre a Igreja e o Estado. Depois de removido o seu único obstáculo que podia revelar o erro, as Escrituras, Satanás agiu livremente. A profecia tinha declarado que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Para cumprir esta obra não foi vagarosa, com o objetivo de proporcionar aos pagãos convertidos algo que substituísse a adoração de ídolos e promover assim a sua aceitação nominal do cristianismo. Foi introduzido no culto cristão gradualmente a adoração das imagens e relíquias. O decreto do Concílio Geral estabeleceu por fim esse sistema de idolatria. Para completar esta obra sacrilégia, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividir o 10º mandamento para poder conservar o seu número. Este espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para um desrespeito ainda maior pela autoridade do céu. Satanás, agindo por meio de dirigentes da Igreja não consagrados,
interviu também com o quarto mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol, esta mudança não foi a princípio tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Estes eram ansiosos em honrar a Deus e crendo que a sua lei é imutável. Preservavam zelosamente a santidade dos seus preceitos, mas com grande subtileza Satanás atuava através dos seus agentes para atingir o seu objetivo, para poder chamar a atenção do povo para o domingo. Este tornou-se uma festa em honra da ressurreição de Cristo. Realizavam-se atos religiosos durante ele. Era, porém, considerado como dia de recreação, continuando ainda o sábado a ser observado como dia santo. Para preparar o caminho para a obra que queria realizar, Satanás tinha levado os judeus antes da vinda de Cristo a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tomando a sua observância num fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sob a qual ele tinha feito com que fosse considerado, lançou desprezo sobre o sábado, fazendo com que fosse considerado como uma instituição judaica, enquanto os cristãos continuavam a observar o domingo como festa de alegria. Levou-os a fazer do sábado um dia de jejum, de melancolia e de tristeza, de modo a mostrar o seu ódio para com o judaísmo. No primeiro século, na primeira parte do século IV, o imperador Constantino proclamou um decreto fazendo o domingo um dia de festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado pelos seus súbditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era a política do imperador unir o paganismo e o cristianismo, eliminando os conflitos existentes entre eles. Juntamente com eles, empenharam-se nessa ação os bispos da Igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como por pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim aumentaria o poder e a glória da Igreja. Mas embora muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como tendo um certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor e observaram em obediência ao quarto mandamento. O arqui-enganador não tinha terminado a sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sob a sua bandeira e exercer o poder por intermédio do seu vigário. O orgulhoso pontífice, que pretendia ser o representante de Cristo através de pagãos meio convertidos, bispos ambiciosos e eclesiastes amantes do mundo, ele atingiu o seu objetivo. Celebravam-se de tempos em tempos vastos concílios aos quais assistiam os dignatários da Igreja de todo o mundo. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus tinha instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era exaltado em idêntica proporção. Assim a festa pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina. Um pouco mais enquanto o domingo era exaltado em idêntica proporção. Assim a festa pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo que se declarava que o sábado bíblico era uma relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se os seus observadores. O grande apóstata tinha conseguido exaltar-se acima de tudo o que os homens consideram divino ou sagrado. Está na 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 no Novo Testamento.
tinha até chegado a mudar o único preceito da lei divina que inequivocamente indica a toda a humanidade o Deus vivo e verdadeiro. No quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra, e por isso distingue-se de todos os falsos deuses. Foi por memória da obra de criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso para o homem. Destinava-se a conservar sempre diante da mente humana o Deus vivo como a fonte de todo o ser e objeto de reverência e culto. Satanás esforça-se por desviar os homens da sua aliança com Deus e de prestarem obediência à sua lei. Portanto, dirige os seus esforços especialmente contra o mandamento que aponta para Deus como o Criador. Os protestantes que hoje insistem que a ressurreição de Cristo no domingo fez desse dia o sábado cristão. Não existe, porém, evidência bíblica para isso. Nem Cristo, nem os seus apóstolos conferiram tal honra a esse dia. A observância do domingo como instituição cristã teve origem nas forças misteriosas do mal. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que já no templo de Paulo tinha começado a sua obra. Onde e quando é que o Senhor adotou este filho do papado? Que razão válida se poderá dar para uma mudança que as Escrituras não sancionam? No século VI, o papado estabeleceu-se solidamente, fixou-se a sede do seu poder na cidade imperial, e foi declarado que o bispo de Roma era a cabeça de toda a Igreja. O paganismo cedeu lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, perdidos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Em Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel é no Antigo Testamento. Apocalipse no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, é no capítulo 13, versículo 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimónias e cultos papais, ou passar a vida nas prisões a sofrer a morte com instrumentos de tortura pela fogueira ou pelo machado do carrasco. Cumpriam-se as palavras de Jesus: serão atraiçoados pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns serão mesmo levados à morte. Vão ser odiados por toda a gente por minha causa. Está em Lucas capítulo 21, versículos 16 e 17. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com uma fúria maior do que nunca, e o mundo tornou-se num vasto campo de batalha. Durante séculos a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e na obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que Deus lhe tinha preparado, a fim de aí ser alimentada durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. Quanto mais crescia o seu poder, mais as trevas se adensavam. A fé foi transferida de Cristo, o verdadeiro fundamento, para o Papa, em Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e bispos, em que ele delegava a autoridade. Ensinava-se que o Papa era o seu mediador terrestre e que ninguém podia aproximar-se de Deus senão por seu intermédio, e mais ainda, que ele estava para eles em lugar de Deus e que deveria, portanto, ser implicitamente obedecido. Um desvio das suas decisões era motivo suficiente para se aplicar a mais severa punição ao corpo e à alma. Ofensores
Assim a mente do povo era desviada de Deus para homens falíveis e cruéis, e mais ainda para o próprio príncipe das trevas, que exercia o seu poder por intermédio. O pecado disfarçava-se sob o manto da santidade. Quando as Escrituras são suprimidas e o homem olha para si mesmo como supremo, só podemos esperar fraudes, enganos e aviltantes iniquidades. Ao elevar as leis e tradições humanas, percebeu-se a corrupção que resulta sempre ao pôr de lado a lei de Deus. Foi uma altura de grande perigo para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-estandartes eram na verdade poucos, embora a verdade não fosse deixada sem testemunhas. Parecia por vezes que o erro e a superstição prevaleciam completamente e a verdadeira religião seria banida da terra. Perdeu-se de vista o Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião e o povo foi sobrecarregado com severas exigências. Ensinava-se não só a considerar o Papa como seu mediador, mas a confiar nas suas próprias obras para a expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, edificação de igrejas, relicários e altares, bem como o pagamento de grandes somas à Igreja. Tudo isto e muitas outras coisas semelhantes eram ordenadas para aplacarem a ira de Deus ou assegurar o seu favor, como se Deus fosse idêntico aos homens, encolizando-se por ninharias ou apesiguando-se com donativos ou atos de penitência. Embora o vício prevalecesse mesmo entre os chefes da Igreja de Roma, a sua influência parecia aumentar constantemente. Já no fim do século VIII, os romanistas começaram a sustentar que no princípio da Igreja os bispos de Roma tinham possuído o mesmo poder espiritual que assumiam agora. Para confirmar essa pretensão, era preciso empregar alguns meios para lhe dar aparência de autoridade, e isto foi prontamente sugerido pelo pai da mentira. Os monges forjaram escritos antigos. Foram descobertos decretos de concílios de que nunca se tenha ouvido falar, estabelecendo a supremacia universal do Papa, desde os primeiros tempos, e a Igreja, que tinha rejeitado a verdade, avidamente aceitou estes enganos. Os poucos fiéis que construíram sobre o verdadeiro fundamento, está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, ficaram perplexos e embaraçados quando o entulho das falsas doutrinas obstruiu a obra, como os edificadores sobre o muro de Jerusalém no tempo de Neemias. Alguns estavam prontos para dizer: os carregadores estão sem forças perante tal quantidade de escombros. Nós não somos capazes de reconstruir a muralha. Neemias capítulo 4, versículo 10. Cansados da constante luta contra a perseguição, a fraude, a iniquidade e todos os outros obstáculos que Satanás tinha sido capaz de inventar para deter o seu progresso, muitos dos fiéis edificadores desanimaram e, por amor à paz e à segurança da sua propriedade e da sua vida, desviaram-se do verdadeiro fundamento. Outros, sem se intimidarem com a oposição dos seus inimigos, declaravam corajosamente: não tenham medo deles, lembrem-se que o Senhor é grande e terrível. Neemias capítulo 4, versículo 14. E prosseguiram com a obra, cada qual com a espada cingida ao lado. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade tem sido exigida dos seus servos. A
As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até ao final do tempo. Aquilo que vos digo, digo a todos, e estejam bem atentos. As trevas pareciam tornar-se mais densas. Generalizou-se a adoração das imagens. Acendiam-se velas perante imagens e eram-lhe dirigidas orações. Prevaleciam os costumes mais absurdos e supersticiosos. O espírito dos homens era a tal ponto dirigida pela superstição que parecia terem perdido o domínio da própria razão. Enquanto os sacerdotes e bispos se entregavam a prazeres sensuais e corruptos, só se poderia esperar que o povo que os tinha como guias mergulhasse na ignorância e no vício. Foi dado outro passo na pretensão papal, quando o Papa Gregório VII, no século XI, proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Entre as propostas por ele apresentadas havia uma que declarava que a Igreja nunca tinha errado, nem jamais erraria, segundo as Escrituras, mas as provas escriturísticas não acompanhavam a afirmação. O altivo pontífice também pretendia ter o poder de depor imperadores e declarou que nenhuma sentença que pronunciasse poderia ser revogada por quem quer que fosse, embora ele tivesse a prerrogativa de revogar as decisões de todos os outros. Uma impressionante ilustração do caráter tirânico do Papa Gregório VII é-nos apresentada no modo como tratou o imperador alemão Henrique IV. Por ter pensado que poderia desprezar a autoridade do Papa, este monarca foi excomungado e destornado, aterrorizado pelo abandono e pela ameaça dos seus próprios príncipes, que por ordem do Papa eram incentivados a revoltar-se contra ele. Henrique sentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma. Em companhia da sua mulher e de um servo fiel, atravessou os Alpes em pleno inverno para se humilhar diante do Papa. Quando chegou ao castelo para onde Gregório se tinha retirado, foi conduzido sem os seus guardas a um pátio exterior, e ali, no rigoroso frio do inverno, com a cabeça descoberta, descalço e pobremente vestido, esperou a permissão do Papa para ir à sua presença. O pontífice não se dignou conceder-lhe o perdão, senão depois de ele ter permanecido 3 dias a jejuar e a fazer confissão. Mas o perdão foi concedido apenas com a condição de que o imperador devia esperar a aprovação do Papa antes de reassumir os seus atributos ou exercer o poder da realeza. E Gregório, envaidecido com o seu triunfo, gabava de que era seu dever abater o orgulho dos reis. Como é notável contraste entre o orgulho deste altivo pontífice e a mansidão e a simpatia de Cristo, que se representa a si mesmo, batendo à porta do coração, pedindo para ser ali admitido, para poder entrar e levar perdão e paz, e que ensinou aos seus discípulos: aquele que quiser ser o maior, o mais importante, seja como um criado. Mateus, capítulo 20, versículo 27. Os séculos que seguiram testemunharam um aumento constante dos erros nas doutrinas procedentes de Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos tinham sido apreciados e exerceram sua influência na Igreja. Muitos dos que se diziam convertidos ainda se apegavam aos dogmas da sua filosofia pagã, e não só continuaram a estudá-la, mas ensinavam-na a outros, como meio de estender a sua influência entre os pagãos, e assim foram introduzidos erros graves na fé cristã. Destaca-se, entre outros, a crença na imortalidade natural do homem e da sua consciência na morte. Esta doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria.
Daqui também vê a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes, a qual foi rapidamente incorporada na fé papal. Estava assim preparado o caminho para a introdução de uma outra invenção do paganismo, a que Roma chamou o purgatório, o que é usada para amedrontar as multidões crédulas e supersticiosas com esta heresia. Afirma-se a existência de um lugar de tormento destinado às almas dos que não merecem condenação eterna, mas que devem sofrer o castigo pelos seus pecados. Depois, quando libertas da impureza, são admitidas no céu. Assim foi necessário uma outra invenção para Roma, se poder aproveitar dos medos e vícios dos seus crentes. Esta foi suprida pela doutrina das indulgências, completa remissão dos pecados passados, presentes e futuros, e libertação de todas as dores e castigos que os pecados trazem, eram prometidas a todos os que se alistassem nas guerras do Pontífice para estender o seu domínio temporal, castigar os seus inimigos e exterminar os que ousassem negar a sua supremacia espiritual. Ensinava-se também ao povo que, pelo pagamento de dinheiro à Igreja, poderia-se livrar dos pecados e igualmente libertar as almas dos seus amigos falecidos que estivessem condenados às chamas atormentadoras. Através destes meios, Roma encheu os seus cofres e sustentou a pompa, o luxo e os vícios dos pretensos representantes daquele que não tinha onde reclinar a cabeça. A ordem bíblica da ceia do Senhor fora substituída pelo idólico sacrifício da missa. Os sacerdotes papais pretendiam, mediante esse disfarce destituído de sentido, converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Com blasfema presunção, pretendiam abertamente ter o poder de criar em Deus, o Criador de todas as coisas. Ao cristão exigia sob pena de morte que confessassem a sua fé nesta heresia horrível que insulta o céu. Multidões que se recusaram a fazê-lo foram entregues às chamas. No século XIII foi estabelecido a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Nos seus concílios secretos, Satanás e os seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto invisíveis entre eles estavam um anjo de Deus, fazendo o tremendo relatório dos seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações demasiado horríveis para ser desvendadas ao olhar humano. A grande Babilónia estava embriagada com o sangue dos santos. Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam a Deus vingança contra o poder apóstata. O papado tornou-se na desposta do mundo. Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do Pontífice Romano. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob o seu domínio. Durante séculos, as doutrinas de Roma tinham sido extensas e implicitamente recebidas. Os seus ritos irreverentemente praticados, as suas festas de uma forma geral observados. O seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca a Igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não só pelo povo, mas também pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. Uma vez removida a lei de Deus, a norma de justiça, eles exerciam poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam perante nenhum crime.
com o qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e bispos eram cenários da mais devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor estes dirigentes da Igreja, como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual tinha caído sobre a cristandade. A condição do mundo sob o poder romano apresentava o cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oseias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oseias, capítulo 4, versículo 6. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Oseias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Foram estes os resultados de ter saído banido a palavra de Deus. Capítulo 2. Uma era de escuridão e espiritual. Uma era de escuridão e espiritual. A perseguição dos cristãos nos primeiros tempos, nos primeiros séculos. Estas perseguições iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente na época do martírio de Paulo, continuaram durante séculos, com maior ou menor fúria. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais terríveis crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Como eles se tornaram objeto do ódio e da suspeita popular, houve informadores que se prontificaram por interesse a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes contra o Império, como adversários da religião e a peste da sociedade. Um grande número foi lançado às feras ou foram queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais selvagens lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. O seu sofrimento tornava-se muitas vezes na principal diversão nas festas públicas. Reuniam-se grandes multidões para se divertirem com o espetáculo e saudavam as aflições da profunda agonia das vítimas com risos e aplausos. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais ferozes, eram forçados a procurar esconderijo nos lugares mais desolados e solitários, desamparados e aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus, capítulo 11, versículo 37 e 38. As catacumbas proporcionaram abrigo a milhares de pessoas. Foram feitas fora da cidade de Roma, debaixo das colinas, longas galerias através da terra e da rocha. A escura e complicada rede de túneis estendia-se por quilómetros para além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultaram os seus mortos e ali também encontravam o seu lar, quando eram proscritos ou vítimas de suspeita. Quando o doador da vida despertar os que travaram o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram a sua fé incontaminada, embora privados de todo o conforto, impedidos de desfrutar da luz do sol,
tendo o lar no obscuro, mas amigo saiu da terra, não proferiram nenhuma queixa com palavras de fé, paciência e esperança. Encorajavam-se uns aos outros para suportarem a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não os podia esforçar a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguições não eram senão maneiras de os levar para mais perto do seu descanso e da sua recompensa. Como aconteceu aos servos de Deus do passado, muitos foram torturados até à morte e recusaram-se a aceitar a libertação. Queriam ressuscitar para uma vida melhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Estes recordavam-se das palavras do Mestre, que quando perseguidos por amor de Cristo, deviam ficar bem alegres, pois grande seria o seu galardão no céu, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Regozijavam-se por terem sido considerados dignos de sofrer pela verdade, e ouviam-se no meio das chamas crepitantes cânticos de triunfo pela fé. Olhando para cima, viam Cristo e os anjos, contemplando-os com mais profundo interesse, constatando a sua firmeza com aprovação. Uma voz vinha do trono de Deus, dizendo-lhes: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Está em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus davam a vida não terminava. Quando estes fiéis porta-estandartes tombavam nos seus postos, com a sua derrota eram vencedores. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra avançava com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número dos seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis. Mesmo as águias romanas, disse um cristão disputando com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição, podem matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é a prova de que somos inocentes, e a vossa crueldade não vos trará nenhuma vantagem. Não será senão um convite mais forte para levar outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares eram postos presos e mortos, mas outros surgiam para ocupar os seus lugares, e os que eram martirizados pela fé tornavam-se propriedade de Cristo e eram considerados por ele como conquistadores. Tinham travado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos suportados pelos cristãos tornavam-nos um com o seu Redentor. O exemplo da sua vida e o seu testemunho ao morrerem eram um constante testemunho da verdade, e onde menos se esperava, os súbditos de Satanás estavam a deixar o seu serviço e a alistar-se sob a bandeira de Cristo. Por isso, Satanás fez os seus planos para lutar com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando a sua bandeira na Igreja Cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, então a sua força, o seu poder e a sua firmeza falhariam e cairiam como uma presa fácil. O grande adversário esforçou-se então por obter pela astúcia aquilo que não tinha conseguido pela força. Pôs fim à perseguição e no seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade material e da honra mundana. Levavam-se idólatras a receber uma parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Diziam que aceitavam Jesus como o Filho de Deus e que acreditavam na sua morte e ressurreição.
mas sem a convicção do pecado e sem sentir a necessidade do arrependimento ou da mudança de coração. Após algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos também fizessem outras para que todos se pudessem unir na plataforma da crença em Cristo. A igreja naquela altura encontrava-se num terrível perigo: prisão, tortura, fogo e espada. Eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transgrediriam. Outros eram favoráveis a ceder ou modificar algumas características da sua fé e a unir-se aos que tinham aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para uma completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de um pretenso cristianismo, Satanás estava a insinuar-se na igreja para corromper a sua fé e desviar a sua mente da palavra da verdade. Por fim, a maioria dos cristãos concordou em baixar a norma e formou-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos afirmassem estar convertidos e unidos à igreja, permaneciam ligados à idolatria, mudando apenas os objetos do seu culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O impuro fermento da idolatria assim introduzido na igreja continua a sua sinistra obra. Doutrinas errâneas, rituais supersticiosos e cerimónias idolátricas foram incorporadas na sua fé e duração. Com a união dos seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã tornou-se corrupta e a igreja perdeu a sua pureza e o seu poder. Entretanto, houve alguns que não foram desviados por estes enganos, mantiveram sua fidelidade ao autor da verdade e apenas adoravam a Deus. Tem havido sempre duas classes entre os que se dizem seguidores de Cristo, enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e procura seriamente corrigir os seus defeitos e identificar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que expõem os seus erros, mesmo durante a sua melhor condição. A igreja não se compôs apenas dos verdadeiros, puros e sinceros. O nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na igreja. Todavia, ligou a si mesmo homens que tinham falhas de caráter e concedeu-lhes os benefícios dos seus ensinos e exemplo para terem a oportunidade de ver os seus erros e corrigi-los. Entre os 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito, não por causa dos seus defeitos de caráter, mas apesar deles, foi ligado aos discípulos, para que através da instrução e do exemplo de Cristo pudesse aprender o que constitui o caráter cristão e assim ser levado a ver os seus erros, arrepender-se com o auxílio da graça divina, purificar a sua alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz, que tão misericordiamente lhe foi permitido que brilhasse sobre ele. Pela condescendência com o pecado, atraiu as tentações de Satanás. Os seus maus traços de caráter tornaram-se predominantes. Entregou a mente à direção dos poderes das trevas, irava-se quando as suas faltas eram reprovadas, e assim foi levado a cometer o terrível crime de trair o seu mestre. Da mesma forma, todos que acariciam o mal, querendo mostrar a piedade, odeiam os que perturbam a sua paz, condenando o seu caminho de pecado, tal como Judas, quando se apresenta uma oportunidade favorável, traem os que procuram reprová-los para seu bem. Os apóstolos encontraram na igreja os que mostravam piedade, enquanto ao mesmo tempo, de forma secreta, acariciavam o mal. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer um sacrifício total por Deus, quando cheios de cobiça retinham uma parte para si. Atos Apóstolos,
capítulo 5, versículo 1 ao 16. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses impostores, e o castigo de Deus livrou a Igreja dessa detestável mancha na sua pureza. Esta notável evidência do perspicaz Espírito de Cristo na Igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Já não poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram nos hábitos e na vocação fiéis representantes de Cristo, e quando as provações e perseguições sobrevieram aos seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade quiseram se tornar seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a Igreja permaneceu pura, comparativamente, mas quando ela cessou, aderiram algumas pessoas que eram menos sinceras e devotas, e abriu-se o caminho para Satanás se introduzir. Mas não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma complicidade poderá haver entre os seus seguidores quando os cristãos consentirem em unir-se àqueles que não estavam, senão meio convertidos do paganismo, enverdaram por um caminho que os levaria cada vez mais longe da verdade. Satanás exultou por ter conseguido enganar um tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou então a seu poder e agir de modo mais completo sobre eles, e inspirou-os a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se podia opor à verdadeira fé cristã como os que tinham sido seus defensores, e estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram seus ataques contra as características mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis para ficar firmes contra os enganos e abominações que disfarçavam sob as vestes sacerdotais e que se introduziram na Igreja. A Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era considerada uma heresia, sendo os seus defensores odiados e proscritos. Depois de um longo e severo conflito, os poucos que permaneceram fiéis decidiram dissolver toda a união com as igrejas apóstatas, caso ela continuasse a recusar libertar-se da falsidade e da idolatria. Viram que se queriam obedecer à palavra de Deus, a separação era uma necessidade absoluta. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma. Viram que se queriam obedecer à palavra de Deus, a separação era uma necessidade absoluta. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar algum exemplo que pusesse em perigo a fé dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam mesmo a paz seria comprada por um preço demasiado caro, caso fosse com sacrifício dos princípios. Se a unidade só pudesse ser conseguida comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Bom seria para a Igreja e para o mundo se os princípios que norteavam aqueles crentes inabaláveis revivessem no coração dos que hoje se intitulam povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas, que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, elas não são de importância vital. Esta degeneração está a fortalecer as mãos dos agentes de Satanás, de modo que as falsas teorias e os enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com o risco da sua própria vida são hoje tidos em grande consideração por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo.
primeiros cristãos eram na verdade um povo especial. A sua conduta irrepreensível e a sua fé inabalável era uma contínua reprovação que perturbava a paz dos pecadores. Se bem que poucos sem riqueza, nem posição ou títulos honoríficos constituíam um terror para os maus, onde quer que o seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo ímpio Caim. Pela mesma razão que Caim matou Abel, os que procuram repelir a restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo, os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade do seu caráter era uma constante repreensão ao seu egoísmo e à sua corrupção. Desde a altura em que Cristo esteve na terra até hoje, os discípulos fiéis têm suscitado o ódio e a oposição dos que amam e seguem os caminhos do mal. Como pode então chamar-se uma mensagem de paz ao Evangelho? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo tinha nascido, cantaram sobre as planícies de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Está em Lucas capítulo 2, versículo 14. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo: não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Mas entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia a paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligara numa íntima fraternidade todos os que aceitarem os seus ensinos. A missão de Jesus foi reconciliar os homens com Deus e uns com os outros, mas o mundo está em grande parte sob o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que estão em total desacordo com os seus hábitos e desejos, e eles levantam-se em rebelião contra ele, odeiam a pureza que revela e condena os seus pecados, e perseguem e destroem os que com ele insistem nas suas justas e santas reivindicações. É neste sentido que se chama ao Evangelho uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. A misteriosa providência que permite que os justos sofram perseguição nas mãos dos ímpios tem sido causa de grande perplexidade por muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus. Por ele permitem a prosperidade dos homens mais vis, enquanto que os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo seu cruel poder. Como pode aquele que é justo e misericordioso e que também detém um poder infinito tolerar tal injustiça e opressão? Perguntam eles. Esta é uma questão com a qual não temos nada que ver. Deus deu suficientes evidências do seu amor e não devemos duvidar da sua bondade pelo facto de não podermos compreender a sua forma de agir. O Salvador disse aos seus discípulos, prevendo as dúvidas que os oprimia nos dias de provação e trevas: lembrai-vos das palavras que vos disse: nenhum servo é maior que seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir. João capítulo 15, versículo 20. Jesus sofreu por nós mais do que qualquer um dos seus seguidores poderá sofrer com a crueldade dos ímpios. Os que são chamados a suportar
a tortura e o martírio não estão senão a seguir as pegadas do querido Filho de Deus. O Senhor não demora a cumprir o que prometeu. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele não se esquece dos seus filhos, nem os negligencia, mas permite que os ímpios revelem o seu verdadeiro caráter, para que ninguém que deseje fazer a sua vontade possa ser iludido com relação a eles. Igualmente os justos são postos na fornalha da aflição, para que eles próprios possam ser purificados, para que o seu exemplo possa convencer outros da realidade, da fé e piedade, e também para que a sua conduta coerente possa condenar os ímpios incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele, para que quando encherem a medida da sua iniquidade, todos vejam na sua completa destruição a justiça e misericórdias divinas. Aproxima-se o dia da sua vingança, no qual todos os que transgrediram a sua lei e oprimiram o povo de Deus receberão a justa recompensa das suas ações, em que todo o acto de crueldade e injustiça para com os fiéis será punida, como se tivesse sido feito ao próprio Deus. Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que quiserem viver a fé em Cristo serão perseguidos. Então, por que é que a perseguição em grande parte parece estar adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que no nosso tempo prevalece é a do caráter puro e santo, que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e dos seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem consideradas as grandes verdades da palavra de Deus com tanta indiferença, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Se houver um revivimento da fé e do poder que a igreja tinha no seu início, o espírito de oposição reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Como diz no início do capítulo, a perseguição nos primeiros séculos. Foi leitura do capítulo número 2 de o livro O Grande Conflito. Ora, meus caros amigos e amigas, continuando sobre o Grande Conflito, a perseguição nos primeiros séculos. Quando Jesus revelou aos seus discípulos o futuro de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência do seu povo, desde o tempo em que iria separar-se deles, até voltar com poder e glória para a sua libertação. Do Monte das Oliveiras, o Salvador viu as tempestades que estavam prestes a desabar sobre a Igreja Apostólica. E, penetrando mais profundamente no futuro, os seus olhos viram as terríveis e devastadoras tempestades que deveriam fustigar os seus seguidores nos séculos de trevas e perseguições que se seguiriam. Em poucas e breves declarações de profundo significado, predisse o que os governadores deste mundo acabariam por impor à Igreja de Deus. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 9, versículo 21 e 22. Os seguidores de Cristo percorreriam o mesmo caminho de humilhação, vexame e sofrimento que o seu mestre trilhou.
a inimizade que tinha irrompido contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem no seu nome. A história da Igreja Cristã nos primeiros séculos assistiu ao cumprimento das palavras de Salvador. Os poderes da terra e do inferno mobilizaram-se contra Cristo, na pessoa dos seus seguidores. O paganismo previa que, se o Evangelho triunfasse, os seus templos e altares desapareciam. Portanto, reinou as suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados dos seus bens e expulsos das suas casas. Suportavam grande sofrimento. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Sofreram escárnios e vergastadas. Foram atacados e postos na cadeia. Hebreus, capítulo 11, versículo 36. Muitos selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente na época do martírio de Paulo, continuaram durante séculos, com maior ou menor fúria. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais terríveis crimes e tidos como causa das grandes calamidades. No grande conflito, o símbolo apropriado do sacrifício e mediação do Salvador em prol do homem culpado. Jerusalém foi honrado por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara para sua habitação. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Sacerdotes ali haviam agitado os turíbulos, e a nuvem de incenso com as orações dos oradores subira perante Deus. Ali diariamente se oferecera o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali Deus revelara a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatário. Repousara ali a base daquela escada mística, ligando a terra ao céu. A escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Houvesse Israel como nação preservada a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasia e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Pois que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e perseguido seus profetas, ele ainda se lhes manifestara como o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Apesar das repetidas rejeições, sua misericórdia continua a interceder com mais entristecido amor que o do Pai pelo Filho de seu cuidado. Deus lhes havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadecia de seu povo e da sua habitação. Quando admoestações, rogos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do céu. Mais ainda, derramou todo o céu naquele único dom, o próprio Filho de Deus. Foi enviado para instigar com toda a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Sua própria mão havia lançado fora.